Bom, galera, eu tô aqui na Oji Big Bike. Você já deve ter acompanhado todos os vídeos aí, desde que eu cheguei, a prova e tudo mais. Mas, voltando no tempo, eu tô aqui na retirada do kit, bater um papo com o pessoal da Kenda, tirar dúvidas sobre pneu de mountain bike. Tudo que vocês têm me perguntado aí, resolvi fazer um vídeo com a galera aqui da Kenda para tirar essas dúvidas para vocês. Vamos conhecer um pouquinho de pneu e saber a diferença de cada um e às vezes te ajudar a escolher aí o melhor pneu para sua bike. Vamos que vamos. Papo com a gente é o Giba, aqui da Kenda. Fala, galera. Ele vai explicar um pouquinho das diferenças aí dos pneus e eu vou fazer algumas perguntinhas matadoras aqui para tirar aquela sua dúvida que você mandou para mim no direct do Instagram. Vamos que vamos. Giba, vamos lá, fala pra galera aí, explica, vamos dar um geral dos pneus, né? Porque a gente tem todo tipo de pneu aqui, então vamos dar um geral pra galera entender a diferença de cada um. Depois a gente vai no específico. Fechou. A Kenda é uma marca que já tem 60 anos, né? Desenvolvendo tecnologias, inclusive fabricando até para outras marcas, né? Pneu de downhill, de enduro, de trail, pneus de estrada muito legais. Muita gente não conhece a linha de estrada da Kenda, é uma linha bem extensa com pneus com custo-benefício excelente na linha de Kevlar. Pneus gravel que a gente não trouxe porque a demanda de gravel aumentou, nem de amostra a gente tem mais. Pneus de cross-country de vários tipos, desde pneus para lama, pneus mais cravudos, pneus mais rápidos, inclusive pneus de nível World Cup, né, como é o caso do Booster, que hoje é o nosso principal pneu, né, da linha. É o Booster, inclusive, que é o pneu que eu utilizo na Agile Pro e é o pneu que está vindo da Kenda para mim. Eu pedi mais um par de pneu e já vai para minha bicicleta. Gostei muito desse pneu, vocês já viram aí vários testes do pneu na lama, na estrada, XCO e muito teste no asfalto, que é o que me surpreendeu bastante, tá? Então o pessoal sempre me pergunta isso, pneu gasta em asfalto? Gasta, mas esse pneu me surpreendeu nesse ponto também, porque eu fiquei muito tempo sem speed e a bicicleta ela serviu para mim para fazer os treinos, né, os intervalados e tudo mais na estrada com esse pneu aí. E a resistência dele e rolagem é surpreendente, né? O diferencial do Booster em relação aos outros pneus é que a maioria dos pneus da Kenda tem duplo composto de borracha em áreas específicas. Por exemplo, os downhill, eles são mais macios nas laterais e mais duros no meio, né, onde você tem mais aderência, então você precisa de um pneu que seja mais durável. Entretanto, o Booster, eu vou até tirar ele daqui, o Booster ele é o único pneu que ele tem um composto único em toda a banda, então eles conseguiram um pneu que ao mesmo tempo que a borracha ela é macia, né, para se moldar o terreno, para ter uma aderência legal, eles conseguiram uma resistência à abrasão maior, então um pneu que ele vai ter uma durabilidade grande, ele vai suportar uma quilometragem maior. Se você roda num estrada de terra batida ou com muito cascalho que o pneu acaba gastando mais rápido, se você tem um deslocamento de asfalto muito grande até a trilha, o Booster ele vai te oferecer uma durabilidade grande e quando você entrar na terra ele vai te dar aquela aderência que você espera de um pneu de alta performance. Então vamos lá, eu tô com a lista de perguntas aqui, vou passar pro Giba responder. Sem pegadinha, vamos lá. Giba, a primeira pergunta da galera é o seguinte: antes da prova, o que eu tenho que olhar no pneu? Mas tem que olhar o estado geral do pneu, se não tem nenhum corte, se não tem nenhum cravo soltando, né? Porque às vezes numa frenagem muito forte é comum a gente pegar numa quina de pedra e como o pneu tá travado, a pedra acabar cortando um dos cravos e ele ficar meio penduradinho. Uma coisa muito comum, acontece muito no downhill porque as frenagens são mais fortes. E no cross country, nos pneus mais top, também pode acontecer. Então dá um geralzão no pneu, ver se não tem às vezes, espinho, alguma coisa aí. Micro rasgo lateral que pode aumentar na hora que você for calibrar o pneu. Então ali, se já tiver ali para rasgar, ele pode piorar. Então é bom sempre olhar o estado geral do pneu e, lógico, conferir a calibragem, né? Isso aí é o essencial. Aí já que a gente está falando de conferir pneu, como eu sei ou como eu escolho um pneu para uma prova, por exemplo?
O que eu falo pra galera é sempre olhar qual é o terreno predominante, mas não esquecer daquele pedacinho. Então, por exemplo, você vai numa prova de 70 km e tem 20 de lama, aqueles 20, se você falar, eu vou escolher de acordo com os 50, mas aqueles 20 podem ser decisivos. Então você tem que escolher um pneu que consiga te atender numa situação de lama também. Então é onde você tem que pensar num pneu não tão largo. Às vezes, eu tô com um pneu 2.4 na traseira, se for encher de barro, você não vai conseguir passar aqueles 20 km, ou vai ter dificuldade, vai ter que empurrar a bike. Então, pegar um pneu mais estreito, pegar um pneu com cravos mais espaçados, ou se você também está com um pneu mais estreito e for uma prova mais seca, num lugar mais acidentado, falar, opa, dá para colocar uma calibragem mais baixa e usar um pneu um pouco mais largo. Então, sempre prever todas as possibilidades de terreno que você vai encontrar durante a prova. A Giba falou um negócio muito bacana, as pessoas me perguntam, Fernando, qual pneu você usa, qual tamanho de pneu você usa e tudo mais. E eu já respondi muitas vezes que, e a grande maioria das pessoas, colocam um pneu mais grosso na frente e um pneu mais fino atrás. Além de você ter mais rolagem, com pneu mais fino e tudo mais, é isso que ele falou, às vezes com um pneu muito largo, ele já fica muito perto do triângulo traseiro. Então, regiões de barro, por exemplo, se agarrar barro, ele começa a pegar no seu quadro ali e aí você passa a ter dificuldades ali para girar nessas situações também, tá? Obviamente, se você escolher um pneu mais largo para colocar atrás, ele vai te dar mais conforto, principalmente ali nas hardtails, você consegue trabalhar com um pneu um pouco mais macio ali, gerando um pouquinho mais de conforto ali para você, tá? Então, dependendo da prova, você escolhe o tipo de pneu. Como a gente não tem como escolher um pneu para cada prova, tenta escolher um pneu mais visto, de acordo com os pedais que você faz ou as provas que você vai escolher ali durante o ano. Bom, já que a gente está falando de pneu, está falando de prova, proteção lateral. Como é que funciona isso aí? Explica para a galera, porque isso é um ponto bem crítico. Ah, sim. Então, isso gera até um debate infinito com alguns ciclistas que ficam, mas eu quero um pneu mais leve porque na subida ou ao longo da prova vai fazer diferença. Aí outros, mas eu não quero ficar na mão. Então, para chegar no meio termo, você tem que ter proteção, porque furou, você vai lá, remenda. Corte lateral, dependendo do tamanho, acabou a tua prova. Se você está no meio da prova, ou mesmo faltando 3, 4 quilômetros, já é o suficiente para você perder a prova, caso você esteja ali buscando resultados. A Kenda conseguiu chegar num nível de proteção para pneu de cross country, acrescentando menos de 100 gramas num pneu, e você tem uma proteção lateral. Nesse caso aqui, esse aqui é o SCT, né? Tem todos os modelos de pneus de cross country, inclusive o Booster tem esse SCT, que é uma camada a mais de nylon na lateral, ele acrescenta menos de 100 gramas no modelo de pneu, e você já tem uma proteção extra bem resistente a cortes. Então você que vai pegar um pneu da Kenda, essa é a sigla que determina a proteção lateral aí. Bom, e você que é aficionado por peso, dá uma pesquisada aí nesse pneu, porque é justamente o que ele está falando. É um pneu com proteção lateral, extremamente leve para tudo que ele está entregando aqui. Giba, diretão, pneu com ou sem selante? Com selante. Por quê? Fala pra galera. Selante, furou, você continua pedalando, não precisa nem descer da bicicleta. Se você tá sozinho treinando, isso é até mais seguro, né? Então não é só pelo benefício de você não ter que parar para remendar, é mais seguro também. Fora que permite calibragens mais baixas, né? Exato, então, você já baixa aí pelo menos umas 2 a 3 libras logo de cara para ir acostumando, isso vai te dar mais aderência e mais conforto também. O pessoal botou selante no pneu, o que acontece logo depois? Geralmente, sim, são várias situações, né? Geralmente você começa a ter mais performance e muita gente acaba esquecendo também de dar uma manutenção, né? Então é importante saber que pôs o selante, tem que cuidar, né? Tem que de cada 2 meses ali dar uma conferidinha, completar o selante, geralmente não misturar as marcas de selante. Na Kenda existem 2 siglas, a SCT e a TR. Qual que é a diferença? O TR, em algumas marcas, significa que ele é só tubeless ready, né, compatível. Só que no caso da Kenda é a carcaça mais leve possível, sem comprometer a segurança, para cross country. Então é o tubeless race, né, um pneu para o atleta bem experiente, né, porque é um pneu mais leve. Então você tem que ter um cuidado maior na pedalada, mas é um pneu mais leve possível, compatível com o tubeless que a Kenda conseguiu desenvolver. Furo no pneu, como é que conserta? Furo pequeno, o selante já resolve na hora. Se ele for um pouco maior, macarrãozinho, coloca o macarrãozinho ali e vedou. Se for um furo muito grande, aí tem alguns materiais que você consegue, em alguns casos, salvar. Mas se for um rasgo muito grande, o aconselhável é trocar o pneu.
Corte lateral, manchão no pneu, igual a galera costuma fazer, resolve? Qual a sua opinião Não é sobre isso? aconselhável manchão, porque às vezes você leva uma borracharia, pede para fazer uma gambiarra, o calor pode deformar, pode estourar a trama, porque tem uma trama lateral, e se ele corta, dependendo do sentido, ele acaba tirando a resistência da carcaça do pneu, né? Tá? E nos carros a gente tem aquele TWI que possibilita a gente saber o momento certo de trocar o pneu. Na bike, como que a gente sabe? Na bike não existe essa indicação, até porque os cravos são bem pequenos, mas no feeling a gente já percebe quando o pneu já não tá dando mais tração, já não tá dando mais aquela frenagem. Às vezes a gente pensa no pneu só para tração, mas ele também é responsável pela frenagem, né? Você tá numa descida de single track, às vezes, se o pneu é liso, você freia, continua indo embora. Então, se você vê que já não está mais te dando uma frenagem eficiente, uma tração eficiente na subida, chegou a hora de trocar o pneu. Bom, e para fechar com a última pergunta aqui, a gente vai falar de cravo de pneu. É muito comum a gente deparar com esses dois tipos de pneu, principalmente, pelo menos é o que mais me pergunta. Pneu mais espaçado e tudo mais, e pneus com cravos mais juntos, inclusive aqueles pneus onde essa banda aqui são cravinhos bem baixinhos, e esses da ponta são mais largos, né? Giba, por que isso? Explica pra galera aí a hora de escolher, como é que ele define qual pneu melhor para ele. Geralmente os pneus com cravos mais espaçados, eles são para terrenos mais acidentados, às vezes um terreno mais macio, você vai rodar em single track, você vai focar mais nas descidas, então às vezes é diversão também, né? Então você quer um pneu mais divertido, onde você abusa mais das descidas, mas não quer tanta velocidade numa reta. Então você vai ter cravos mais espaçados que penetram mais no solo, que te dão mais segurança em entrar muito mais forte nas curvas, enquanto um pneu com cravos mais baixos, ele vai ter uma rolagem muito rápida em estrada de terra batida, num single track e num terreno mais duro. Mesmo assim, ele ainda tem que ter os cravos mais altos nas laterais, para que você possa deitar a bicicleta e ter uma segurança nas curvas, né? Então, basicamente é mais diversão em terrenos mais acidentados e mais velocidade em terrenos mais duros. A gente costuma dizer que esses cravos aqui centrais, eles são responsáveis pela rolagem do pneu. E os cravos laterais são responsáveis pela curva. Só que um cara mais mais técnico, ele realmente utiliza esses cravos para fazer a curva. Então é muito comum você ver o Nino, por exemplo, e outros atletas com pneus onde aqui é bem baixinho e na lateral são pneus, são cravos mais acidentados, né? Porque eles utilizam esses cravos aqui para fazer a curva, ou seja, eles conseguem deitar a bicicleta. E essa composição aqui, no geral, é comum também a gente ver. Então as pessoas colocarem pneus mais cravudos na frente e pneus de mais rolagem atrás. Para quê? Para conseguir fazer a curva, às vezes não precisando deitar tanta bicicleta, para utilizar os laterais e tendo segurança, como o Giba falou aí, conseguindo manter segurança e brincar na trilha. E se você olhar nesses dois pneus aqui, também tem um detalhe técnico que pouca gente usa, que é a transição da posição que você está na reta para deitar a bicicleta, que olha esses cravos intermediários aqui, esses daqui eles são mais baixos que os centrais, que são baixinhos. Tá vendo? Ó, esse aqui vem numa certa altura, esse intermediário vem baixinho e esse mais alto. Para quê? Para que nessa transição a bike realmente grude, para que ela penetre mais, para que esse cravo consiga penetrar com mais facilidade no solo, para dar mais aderência. E o mesmo acontece no regolite, tá vendo? Ó, esse cravinho intermediário, ele é sempre mais baixo que o cravo do meio. Então, pneus de trail, pneus de cross country, pneus de downhill, todos usam esse princípio do pneu de transição entre curva e reta. Ele tem um formatinho um pouquinho mais baixo para permitir que o pneu entre mesmo no solo, para que ele penetre no solo e você tenha mais segurança de deitar mesmo a bike, acreditar no pneu e fazer a curva o mais rápido possível. Olha, para fechar, se você deparar com um pneu desse aqui, onde tem muito cravo, você vai ver que é o mesmo princípio, aqui um pouquinho mais espaçado, um pouquinho maior. Aqui a gente consegue ver os pneus de rolagem, mas pneus com muito cravo assim, normalmente são pneus urbanos, para uso urbano. Bom, as dúvidas que vocês me mandaram estão todas aí respondidas. Todo o princípio da gente entender sobre um pneu, independente da marca, a gente está utilizando os pneus da Kenda aqui, que tem toda a gama de pneu para você poder escolher, mas todas as marcas utilizam os mesmos princípios. Então, tá com dúvida na hora de escolher o pneu, tenta olhar os cravos, tenta entender a composição de cada pneu para te ajudar aí na escolha certa. Vamos que vamos, se ficar mais alguma dúvida, manda lá no direct ou coloca aí nos comentários que a gente tenta responder. Valeu.